Olá, vamos começar a nossa 13ª aula, que envolverá conhecer todas as funções SAMP. São elas callbacks e funções. Nesta videoaula, primeiro aqui, irei ensinar sobre as callbacks, a próxima sobre as funções. Vamos ao que interessa. Antes de tudo, né? Vamos comentar, né, sobre a novidade aí, né, que é a volta do Mega Upload. Estou até hoje, até agora tentando atualizar esse site aqui, nada. É uma notícia muito boa. A lei dos Estados Unidos caiu e o Mega Upload subiu. Agora é só esperar para que negada que já viu o site aí que dá uma saída aí para liberar para outras pessoas que não viram ainda, né? Não sei se já lançou o site ainda. Acho que ainda não abriu, mas negar tá esperando, tá louco, porque marcou dia 19, né? Então, é isso aí. Vamos lá o que interessa, vai. Wiki Samp. Cadê as callbacks? Callbacks. Aqui são as callbacks que eu irei comentar hoje. Essas callbacks aqui, começadas com N, são as callbacks para NPC. São elas on client message, on player that, on string. Só que eu acho que eu deveria fazer um tutorial sobre NPC antes, sobre falar delas antes. Para que falar delas, né? Eu vou falar sobre elas e acho que depois da aula de callback de funções eu deixo um tutorial de NPC para vocês saberem criar os seus próprios NPCs também, né? Vamos lá. A callback on client message para o NPC. Como diz aqui, este retorno é chamado sempre que um NPC vê um cliente message. Isso será cada vez que um send client message atual função é usada ou um send client message função é enviado para o NPC. Este retorno não será chamado quando alguém diz alguma coisa. Para uma versão deste texto de jogador, ver NPC on player test. O que é essa callback faz? Ela é chamada toda vez que alguém manda um send client message para o ID do NPC ou ele recebe um send client message atual, que é aquela mensagem para todo mundo ver. Se ele receber alguma mensagem, essa callback será chamada com a cor da mensagem e o texto da mensagem. Deveria ter uma identificação para o ID de qual NPC foi, né, que recebeu, mas caso não fosse sendo cliente message atual, né, eu digo. Mas beleza. NPC on player death. Como já diz, né, a on player death para NPC vai ser chamada quando o NPC morrer, né? Assim, ó. Assim como a versão do player do retorno, esse retorno é chamado quando um jogador NPC morre. Da mesma forma que é chamado, só não tem o response, né? Acho que é response que tem no on player death. Deixa eu ver. É o killer ID e Reason, é isso aí. Reason. Aqui não mostra então quem matou este NPC. Ela é formada, ela é para isto, ela serve, né? On player string in. Pelo que eu saiba, string in para players é quando algum jogador chega perto de um outro player. Ou se for para veículos, quando o jogador chega perto de um veículo ou altera a posição deste veículo. Olha lá. Este retorno é chamado quando um jogador é transmitido pelo NPC. Quer dizer então que quando o jogador chega perto do NPC, essa callback é chamada. Então, se chegar bastante players, ela vai ser chamada com frequência.
É uma callback bastante de atualização constante. E string out é quando o player sai de perto do NPC. Não tem muito o que falar sobre ela, né? Mas chegou perto, saiu de perto, tem duas callbacks para isso. On player test é quando alguém digita no texto, naquela barrinha lá do chat lá, e o NPC visualiza essa mensagem. Daí vai ser mostrado para ele esta mensagem. Vai ser chamada callback, quer dizer, né? On recording play end. Isso aqui é quando termina a gravação do NPC. On vehicle string in. Essa aqui é para quando o NPC chegar perto de um veículo. Então vai dar o veículo ID que o NPC chegou perto. E um vehicle string out caso ele saia de perto do veículo. Então, se tiver bastante veículos, vai dar uma atualização bem grande também. Vamos para as de players, que são todas essas aqui. On diálogo response. Para falar sobre on diálogo response, terei que também ensinar vocês a criar uma diálogo. Então vamos criar uma diálogo. Com a callback on diálogo response. Cadê? Aqui, ó, on diálogo response aqui. Você vai primeiro chamar essa diálogo para um player. Vamos criar um comando. Aqui no caso eu vou usar não vou usar include nenhuma, não vou fazer diretamente no onPlayer command test mesmo. Comando cmd1 show player dialog. O certo não é criar um monte de comando, não, é logo fazer uma estática aqui com var igual a 0. Não precisa igualar a 0, já tem um valor de 0. Var igual a 0. Então se var for igual a 1, mostra isso. Se else if var for igual a 2, mostra isso. Se ela for diferente de todos, mostra isso, que no caso seria 0. Vamos beleza. Vamos começar então. Show player dialog. Essa função aqui, ela é para mostrar um diálogo ao player. Então, você colocou ela já vai mostrar um diálogo para o player. Os parâmetros delas são player ID, dialog ID, style, caption, info, button 1 e button 2. Como preenchê-los? Player ID. O ID do player que irá receber este diálogo, que irá ser mostrado o diálogo para o player. O ID do diálogo, lembre-se, se o diálogo for usar esta diálogo response aqui, coloque IDs sempre diferentes de todos os seus players de diálogo, se claro, né, eles não forem fazer a mesma execução, vamos dizer assim. Agora, caso você vai criar um diálogo que vai mostrar uma mensagem para o player, mas não tá nem aí para o que ele vai clicar ou não, então não precisa colocar você pode criar um ID que vai usar para todas os show players de diálogo, para não ficar colocando ID para cada um. É uma coisinha simples de se entender. Vamos então, um show player diálogo 0. O style do diálogo. Os styles dos diálogos são show player diálogo, style. São eles: diálogo style message box. É aquela mensagem onde tem 2 botões, ou se você preferir, um botão só, para que você mostre uma mensagem e ele te responda clicando nos botões sim ou não, ou somente um botão sim ou ok, sei lá.
Diálogo style input é onde ele irá digitar alguma coisa. Também da mesma maneira pode ter dois botões ou um botão, que pode ser ou aquele enviar ou voltar ou sair. Ou também só ter um botão só. Diálogo style list é aquele diálogo onde você vai criar uma lista para acessar diversos itens da lista. E também pode ser criado um ou dois botões. Diálogo style password, ele é a mesma coisa que o diálogo style input, só que ele, em vez de mostrar os dígitos, ele mostra pequenas bolinhas, como estão vendo aqui, para esconder a senha do usuário. Então, isso aqui é utilizado para senhas de usuário. Uma coisa que eu também vou falar sobre a input. Para definir o tamanho da input, você deve colocar um... Deixa eu ver o nome do parâmetro aqui, que agora me deu um branco. Um info. Você deve colocar um info bem grande. Se você coloca um info grande, a caixa de texto também fica grande. Colocar um info pequeno, a caixa de texto fica pequena. Então, trabalhe nisso. Caso queira uma caixa grande, bastante info. Pouco info, caixa pequena. Lembre-se disso. Então vamos lá. A primeira que iremos criar, vou colocar aqui mais uma então, else if var igual a 3 e colocar um else aqui. Isso aí. Para que eu possa testar todos, né? Dialog style msg box. Todos são seguidos desse diálogo style. Lembre-se, isso aqui não passa de um número. Então, se você vai aqui em paunu, assamp, assamp e procura por diálogo, cadê? Não está aqui, deve estar na players mesmo. Também não? Ué. Pera, assamp. Aqui, ó. Então quer dizer, message box é 0. Então se tá message box aqui, eu coloco 0 e irá dar na mesma. Lembre-se, eles são somente números, IDs. Basta você entender isso. Não pensar que isso aqui é um padrão, deve colocar isso. Se eu colocar 3, é a mesma coisa que eu colocar diálogo style password. Como eu já expliquei para vocês, define, será substituído na compilação do script. Vamos ao próximo parâmetro. Ele é o caption. O que o caption faz no style message box? Ele coloca uma mensagem em cima da message box. Quer ver? Na parte superior, assim, aqui, ó. Aqui, ó, diálogo style message box é o caption. Aqui é o info. Esse azulzinho é o info e esse aqui é o caption de cima aqui, ó. Então, se eu quiser colocar aqui esta é uma message box. Na próxima aqui é o info, né? Você está vendo uma message box. É isso. Agora tem os botões, que são os botões número 1. Sim. Ok. Como é uma message box, eu não fiz nenhuma pergunta, então eu vou colocar somente um botão. Então, para ignorar um botão, você deixa ele vazio. Eu costumo colocar assim, dá na mesma. Como eu já expliquei para vocês, esse aqui também concatena strings. Concatena strings. Então eu costumo fazer dessa maneira aí. Agora vamos preencher os outros. Var 1, 2 e 3. Message box. A próxima é input.
list, style list e password. Esta é uma input. Esta é uma list. Esta é uma password. Você está digitando em uma password. Aqui você está selecionando um item de uma list. Você está digitando em uma input. Eu vou também deixar um botão só. List, vou colocar sair, e password eu vou deixar um botão só. Então eu coloquei sair aqui, mas como é que eu faço para que ele saia realmente? No onDialog response, esse aqui o response será true, esse aqui o response será false. Então quando você automaticamente coloca if response, você está somente aceitando resultados verdadeiros. Resultado falso irá passar pela verificação e não irá executar nada. Então veremos isso em prática. O diálogo 0 é para uma message box. Então quer dizer, eu não vou trabalhar com nada na resposta dele. Somente irá ignorar a sua resposta, o seu clique dos botões. O 1 é o diálogo style input, aquele que vai ver o que eu estou digitando. O list vai ser o item da lista que eu escolhi. E o password também o que eu digitei. Da mesma forma que vai retornar isso aqui. A diferença entre os dois, como eu já disse, é somente a criptografação dos dados. Vamos ao que interessa. Aqui na onDialog response. If, primeiro verifique qual é a dialog ID. Dialog ID igual a 1. Você pode fazer desta maneira, mas se for fazer dessa maneira, lembre-se de colocar else if dialog ID igual a 2. E assim por diante. Eu tenho uma maneira legal de fazer, que é usando switch. Assim fica bem interessante. Então você só coloca switch dialog ID, como eu já ensinei a vocês. E nos cases 0, como não tem nenhuma chamada a callback, tem, né, mas eu não vou utilizar. O case 1, o case 2 e o case 3. O case 1 é o input, então vamos dar um send. Vamos abrir aqui uma chave, pois a linha é mais grandinha. E aqui, format str 128, que é o máximo. Não é o máximo, mas eu vou colocar assim 128 mesmo. E aqui vou colocar... Vamos fazer direto logo, vai. Eu ia formatar com o nome do player, mas deixa quieto. Send cliente message player id -1. Sobre essa função também irei falar mais tarde. Então o case 1 aqui, case 1, ele é input, então ele vai retornar o texto que o player digitou. O texto que ele digitou está em input text. Então, como o input text é uma mensagem e o que é uma string, e o que send client message pad é uma string, não precisa formatar nada. Não precisa transformar em string nada, já são as duas da maneira que devem ser. Aqui, no caso aqui, só estou aceitando uma resposta, que é o ok. Mas se ele der ESC, o response será 0. Lembre-se disso, ESC response 0.
Vamos lá então, if response. Nesse caso aqui, não é necessário colocarmos, mas no caso 2, que é list, já é necessário colocarmos. Oh, mas tá difícil falar uma palavra aqui. Aqui, if response. O list, o que ele utiliza? O list utiliza o list item. Ele retorna vamos dizer assim, a ordem em que o player clicou. Então, se ele clicou na primeira opção, o ID vai ser 0, o list item vai ser 0. Lembre-se disso, sempre começa com 0. Então, primeira seleção, 0. Segunda seleção, 1. Terceira seleção, 2. Então, vamos dar um send client message com uma variável, logicamente, criada. Eu vou ter que abrir chaves. New str 128, não vou contar nesse caso. Player id -1. E como eu disse para vocês, nesse caso aqui, ele vai retornar um inteiro. Então, send client message suporta string. Como nós vamos fazer para printar este valor então? Você poderia utilizar um format, mas eu vou utilizar um val str, que transforma um valor numérico em str. Essa função será explicada também na próxima videoaula. Eu vou somente colocar explicações para a próxima videoaula. List item. O case 3, ele é password. Ele dá no mesmo caso que esse de cima aqui. Ele é a mesma coisa. Somente fazendo isto já é funcional. Veremos agora como funciona os três. Opa, não vai dar certo. Acabei de lembrar que eu não acrescentei em variável. Então, var mais. Vamos acrescentar aqui. Isso agora dará certo. Abrindo o server, dando um samp. Abriremos aqui e conectaremos. Pronto. O comando era /cmd. Você está vendo uma message box com somente um botão. O próximo, você está digitando em uma input Paulo Programmer. Paulo Programmer printou lá. Agora cmd. Você está selecionando um item de uma list. Eu esqueci de comentar sobre como criar mais itens na lista, mas eu vou voltar a comentar sobre isso. Aqui vai printar 0. E agora vocês não verão que eu vou digitar. Vídeo aulas by Paulo. Consegui digitar sem mesmo saber o que eu estava digitando. Tô bem digitando sem olhar para o teclado, sem saber a tecla que estou apertando. Legal, interessante, né? Então, é isso aí. Vamos lá então a como criar mais lists. Fechando aqui.
Como eu vou criar mais lists? O leitor da função showPlayerDiálogo, ele vai entender que cada linha da list é separada por um /n, cada item da lista. Então, para separarmos os itens, vamos lá. Item, lembre-se, tem que ser em info. Item 1/n, passaremos para a próxima linha de baixo. Lembre-se, /n é para pular linhas em Windows. Em Linux, /r/n, acho que era isso. Em Windows é somente /n. Item 2/n. Item 3/n. Item 4/n. Item 5. É isso aí. Vamos lá agora printar diretamente, né? Pronto, vamos lá então. Ligando o server. Guardando a carregar. E logo que digitar cmd, abrirá a diálogo com os itens para mim selecionar. Bastando eu selecionar eles, ele vai printar qual item eu selecionei. /cmd. Aí, ó, 5 itens. Então, se eu clicar no item 1, será 0. No item 2, 1. No item 3, 2. No item 4, 3. No item 5, 4. Veremos. Item 4, item 5, 4. Item 1, 0. É isso. Diálogo. Como criar suas diálogos. É este o segredo. O que eu ia comentar sobre a linha ser muito grande vai servir também para MySQL, que eu falei que queria que acontecesse, que desse linha muito grande, mas não ocorreu e eu acabei esquecendo de explicar, mas eu já explico aqui, pois os dois podem acontecer o mesmo caso. Como assim? Pode acontecer de você querer colocar muitas opções aqui. Na hora que você for compilar, compilou ainda, vamos tacar mais um pouco. Na hora que você for compilar, mas tá compilando? Tem que ser que tamanho essa lista aqui? Vamos duplicar aqui, vamos ver. Olha lá. Linha muito longa. Então como é que eu posso fazer para que dê certo essa linha? Tem várias maneiras. Uma delas são você criar uma new str. Lembre-se, não especifique o tamanho e complete com a string aqui e já deixa assim. Então assim ele deixará essa linha menor e esta linha aqui menor que esta aqui com o complemento. Então caso seja suficiente, ele já resolverá, mas no caso não será suficiente. Então o que nós deveremos fazer? Criaremos uma str, uma variável string array, né? Contaremos o conteúdo quanto tem. Contaremos quanto tem de conteúdo com aquele programinha lá que eu já falei para vocês que irá vir junto com o pacote. Ele está aqui, deu 745 caracteres. 746 por causa do caractere null. Então, para separar este caso, você faz strcat. strcat, o que faz strcat? Explicarei sobre ele na próxima videoaula. Vou deixar para explicações de funções para lá. E colocarei o texto aqui dentro. Cortarei um pedaço desse texto aqui, né? Opa!
Vamos ver se compila dessa vez. Também não compilou. Qual foi o erro aqui? strcat. A linha do erro é 6567. Ah, sim, ele copiou errado aqui. Aí, 67. Oh shit. Pronto, compilou. Então quer dizer, eu separei elas numa string pelo strcat, vamos dizer assim. Eu cortei elas e separei elas no strcat. O strcat ele junta essas strings. Eu vou só falar o que ele faz. Ele junta essas strings. Então como aqui tá zerado, tá sem nada, ele vai colocar strcat, vai colocar tudo isso aqui nela. Isso aqui, como já tem aquilo lá, então ele adicionar isso aqui no final daquela string lá, encaixará perfeitamente. Isso que o strcat faz. No caso do MySQL, você também pode fazer isso aí. Usando o strcat, para caso da query ser muito grande, você evitará problemas. Eu tenho em caso de uma query lá que é de salvar os dados do player, que eu tive que usar acho que uns 3 strcat para que desse certo o tamanho. E como no caso a query usa o format, você vai ter que fazer desta maneira aqui, ó. Primeiro, você vem dar o strcat, str e destino, blá 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 blá, porcentagem s, blá blá blá, porcentagem i e blá blá blá, blá porcentagem x. Pronto, daí você vem no format e coloca str 746 str, que é isso aqui, né? E o que tiver de porcentagem s dos porcentagem lá, você coloca as variáveis aqui, porcentagem s, olá, porcentagem i 10, porcentagem x 0xff 255. É isso aí. E pronto, ele vai estar concatenado nessa string aqui, nesta array aqui, e com o porcentagem s. Nessa parte aqui ele vai formatar esses porcentagens aqui com os valores que eu declarei aqui. Então, para que use numa query, você deve fazer desta maneira: strcat primeiro, format depois, pois senão não conseguirá sair perfeitamente. É isso. Não tem segredo sobre criar diálogos. Aqui no caso do list item, que eu poderia também ter feito, caso cada um fosse um evento, a mesma coisa que eu fiz com o diálogo id, switch. Lembre-se que switch é bem mais leve que um if e que um if else if aí da vida. Ele é bem mais leve, mais simples também de usar. Aí ó, neste caso aqui, case 0, case 1 para o list item. É isso. Sobre diálogos, não tenho mais o que falar. Um diálogo response, explicado todos os seus parâmetros. Vamos passar para a próxima. Enter exit modo shop. O que essa callback faz? Essa callback ela é chamada quando um player entra ou sai de uma loja de equipar carros, vamos falar assim, de uma loja de tuning. Ele saiu daquela loja de tuning ou entrou naquela loja de tuning, essa callback é chamada. Mas como eu identifico se ele entrou ou se ele saiu? Com o parâmetro enter exit. Então quer dizer, se o parâmetro for true, quer dizer que ele entrou. Se o parâmetro for false, quer dizer que ele saiu. Aqui está.
os parâmetros. Player ID, o cara que entrou no tuning. Enter Exit, se ele entrou ou saiu. Interior ID, o interior que ele entrou. Os interiores estão listados aqui. Shops e Cassino, Modern Shops, Locolol, Well Archangels e Transfeder. O ID universal do Locolol é 2, do Well Archangel é 3 e do Transfeder é 1. E as coordenadas deles são essas aqui. Essa callback aqui é utilizada para isso, caso você queira cobrar o player da modificação que ele fez. Mas como é que eu posso descobrir quanto ele gastou? Fácil, cara. Quando ele entrar, você já armazena o dinheiro dele numa variável. Quando ele sair, você pega o dinheiro dele, o get player money, viu? Não é o dinheiro do seu server, é o get player money. E quando ele sair, você vai verificar assim, vai fazer uma subtração. O valor inicial menos o valor final. Aí quanto der ali é o que ele gastou. Porque o valor maior sempre vai ser o que quando ele entrou. Porque lá não tem como ele ganhar dinheiro lá dentro. Só tem como ele perder dinheiro. Então sempre vai ocorrer isso. Então caso você queira saber quanto ele gastou, esta é a maneira que se descobre. On filter script exit e init. On game mod exit e init. On filter script exit, ele é chamado quando o filter script é descarregado. Como assim descarregado? O filter script ele pode ser descarregado como? Ele pode ser descarregado quando eu der onload fs, reload fs, e no caso de on game mod exit, o filter script não é terminado a sua ação, ele continua em execução. Mesmo que dê um gmx no gm, o filter script continua em ação, ele não é finalizado. Então o filter script será on filter script exit será chamado quando finalizar o filter script. O init será o contrário, será chamado quando iniciar o filter script, que será load fs ou reload fs. E no caso também de você iniciá-lo pelo gm, colocar lá no server config, iniciar fs junto com o gm, ele já inicia automaticamente o nome lá que você for colocar em filter scripts lá. Eles são chamados quando inicia o filter script. No caso do onGameMod exit, quando essa callback é chamada, quando o server é fechado, essa callback ela não é chamada. Ela é chamada somente quando o server dá um gmx. No caso era para ser chamada quando você fechasse aqui, ó, mas ela não é chamada. Ela só é chamada no caso de dar um gmx ou você dar um /exit, que seria a mesma coisa que fechar ele no x lá, só que fechando no x ele não identifica. Vamos passar para a próxima. onGameMod init. Ele é chamado quando inicia o GameMod, ou seja, depois de terminar o gmx ou quando o GameMod é iniciado. Quando você abre o SAMP Server, ele é chamado. Então, quer dizer, essas funções são chamadas poucas vezes. São chamadas somente quando inicia ou quando termina a sua devida ação. OnObjectMoved. Essa callback que serve para dizer quando um objeto está sendo movido. Então, quando o objeto for movido completamente, terminou o seu movimento, essa callback será chamada. Pelo que eu estou vendo aqui, ela não é chamada por setObjectPos. Pelo que está dizendo aqui, ela não é chamada pelo setObjectPos, mas somente para o moveObject. OnPlayerClickMap.
essa função aqui é chamada quando um player ele clica em algum lugar do mapa. Então, se ele clicar em ela pode ser usada para quê? Vamos dizer assim. Se você quiser usar ela para criar um cheater para os admins, vamos dizer assim, na hora que ele clicar naquele tal lugar do mapa, ele ser teletransportado para lá, você pode usar onClickMap. Ela também pode ser usada para quando você detectar cheat, porque como fala, o sobate, quando você clica em algum lugar do mapa, você é teletransportado. Então, você pode usar essa callback key. Enquanto ela não é chamada, a posição do player é tal. Quando ela for chamada, ela vai comparar a posição do player com a posição do pickup. A posição antiga do player, não a posição nova do player. A posição antiga do player com a posição do pickup no mapa lá. Se a posição X e Y for a mesma, quer dizer, o player se teletransportou para aquele local. Então, você pode usar isso aqui como um anti-cheater para sobate também. On player click player. Essa função serve para quando você for clicar, sabe, no tab, aquele quando você dá o tab aparece todos os jogadores online, seu ping, seu level. Quando você clica duas vezes em um carinha lá, é chamada essa função aqui. Você clicou no nome do player, retorna o ID do player, o ID do player que clicou e o ID de quem ele clicou. O source só tem 0. Para que eles criam então, né? Click source scoreboard. Quando clicar no tab lá, como eu disse a vocês. Acho que eles pretendem em algum futuro próximo aí colocar outros click players aí. Interessante se colocarem mais. On player click player text draw. Espera um pouquinho. On player click player text draw. Ela foi criada na SAMP 03E para que você on player serve para quando um player clicar numa text draw. Só que no caso aqui, quando ele clicar numa text draw player, não uma text draw normal, uma text draw player. On player click player text draw. Player text draw. E ela é chamada quando algum player clica em uma text draw. Eu também vou ensinar a vocês como criar essas text draws clicáveis. Vou ensinar para vocês qual é o segredinho que tem para que vocês consigam fazer ela funcionar. Mas isso será na próxima aula que ensinar funções. Aqui você vai receber o player que clicou e a test draw ID, a player test draw ID que ele clicou. E a on player click test draw é para test draw normal e não player text draw. Também ensinarei como criar uma text draw usando o Xamarote, pois criar na mão não é nada conveniente, não é complicado, mas perda de tempo total. Mas eu vou falar sobre cada funções na aula de amanhã e também ensinarei como criar essas text draw. On player command text. On player command text, o que ele faz? Ele serve para você criar um comando. Então vamos criar um comando. Já tenho ela aqui, né? No caso, para criarmos um comando aqui usando a onPlayer command text, utilizaremos uma condicional if. Então, para fazermos a verificação, utilizaremos uma função de comparar strings. Ela compara as strings para ver se as strings são iguais. Mas como posso ver isso? strcmp/cmd.
aqui é o comando que eu quero. Devo colocar esse barra? Devo, pois se eu tirar este barra aqui, ele não identificará o comando. Ou caso eu também não faça um acesso a array assim. Se fizer assim, irá funcionar, mas também qualquer coisa que ele colocar antes de cmd irá funcionar como comando. Se ele colocar um asterisco cmd, é a mesma coisa que ele está fazendo isso aqui também, ó. Vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui você também pode escolher como fala, o caractere de comando que você quer. Então o caractere de comando você pode escolher nesse local aqui. Colocando ele aqui você escolhe. Então quer dizer, não é um padrão um comando que tenha barra, mas também se não tiver o barra, ele não será chamado na onPlayerCommandTest, e sim chamado na onPlayerText. Então para que você queira mudar o padrão aí, você vai ter que usar onPlayerText e não essa onPlayerCommandText. É meio difícil de entender isso aí, mas eu tenho uma include minha que faz esse processo aí, mas como eu não vou postar porque já tem uma include que faz esse processo, que é a include do BlueX, o Gonçalo Rebelo. Ele fez uma include onde você pode escolher o especificador do comando. Então caso vocês queiram escolher, usem a dele também, pois daí ele utiliza a onPlayerTest e a onPlayerCommandTest, dependendo de qual operador você escolher. Para criar um CMD, você coloca esse sinal de inverter aqui, ou se quiser da maneira normal, isso aqui. Mas lembre-se, todas são as mesmas coisas. Então vamos fazer desta maneira aqui, comparar CMD com CMDText. Então a função strcmp tem 4 parâmetros. Então caso você queira aqui, você pode colocar se ele vai ignorar ou não o case sensitive. Se eu coloco true, quer dizer que ele não vai ignorar. Então quer dizer, se eu escrever lá na barra de comando cmd, ele vai chamar esse cmd aqui. Se eu chamar cmd, também vai chamar ele. Agora se eu deixo false aqui, que ele vai, se eu colocar isso aqui, não vai reconhecer. Mas se eu coloco isso aqui, ele reconhece. Então, se você for deixar false, não precisa nem colocar ele. Só coloque ele caso você for preencher o próximo parâmetro, que é a posição do comando na CMDText. Length é o tamanho dessa aqui com a posição da CMDText. Então como assim? CMD tem 4, que é a barra CMID, tem 4 caracteres. Então você coloca 4 aqui para ficar mais preciso a comparação do comando. Só que nesse caso aqui, eu creio que não funcionará, pois caso ele coloque um parâmetro tipo CMD ou lá, ele não reconhecerá. Eu acredito que não. Eu não conheço muito bem a função strcmp para a comparação depois de um espaço. Eu tenho que testar mais essas coisas aí, mas eu acredito que não. E se retornar, ele retornará números negativos, que é faltando pouco para ficar igual ao comando. É isso, para criar um comando é isso. E aqui você coloca o conteúdo do seu comando, seja ele send client message ou outra função. Nada mais, nada menos que isso. Você somente vai precisar disso aqui para criar um comando funcional. Como é que eu pego os parâmetros? No caso existe a strtalk, mas a strtalk ela é muito, mas muito desotimizada. Ela atrasa o seu GM e muito. E se você vai utilizar onPlayerCommandText para criar comandos e for usar muitos comandos, também é totalmente muita coisa desotimizada. Então você deve usar a técnica do callRemoteFunction, que vai criar uma função para cada comando e será chamado logo em seguida. Mandou o comando, já é chamado. Esse aqui não tem que ficar fazendo comparação para chegar no comando. É uma coisa simples, mas
Mas essa técnica ela é usada onde? Nas ECMD, na ICMD, na BCMD, na RCMD. Todos esses comandos aí por aí utilizam essa técnica. Não tem nenhum comando que utiliza uma on-player command text normal. Essa ideia surgiu pelo Draco Blue, que ele criou a DCMD, que foi uma definição lá que fazia o processo de um comando normal. Achei muito interessante, entendi a sua lógica e com base naquilo lá eu criei a minha, né? E otimizei muito mais ainda. Tanto que a minha, em comparação aí com as velocidades das mais rápidas, que são a BCMD, a ICMD, a minha fica batalhando junto com a ICMD e a ICMD e a minha. A BCMD ela não tá tão rápida assim, mas tá rápida também. A ICMD, que é a do Bruno, né, e a minha, elas estão uma velocidade bem parecidas, mas a do Bruno ainda tá ganhando. Eu não ligo muito para a velocidade dessas coisas. Ele que é meio noiado nessas coisas de velocidade. Mas a minha está bem próxima da dele quando eu fiz o último teste, quando ele lançou a ICMD, que faz pouco tempo. É muito melhor utilizar essa técnica aí, em vez de usar a on-player command text com comparação de comandos. Então, para criar comando é desta maneira, simples, nada mais que isso. Deixa eu retornar o comando aqui. Opa! Pronto. On-player connect. A on-player connect ela é chamada quando o player conecta. Então toda vez que um player conectar ela é chamada. Mas quando acontece isso? Se você ver bem, quando você conecta num server, ele aparece connected to e o nome do server. Quando aparece aquela mensagem, já foi chamada a on-player on-player connected. Agora, e quando aparece aquela barrinha de spawn? Aquela barrinha de spawn, ela é chamada, ela só aparece depois que a função onPlayerRequestClass, aqui ó, onPlayerRequestClass for chamada. Essa aqui é legal, para caso você espere o SAMP configurar o player totalmente, você pode usar essa para que player apareça diálogo para o player logar. Porque se você jogar já na onPlayer Connect, a diálogo vai ficar travada até ser chamada essa aqui para liberar a diálogo, pois está configurando o player. Então não vai dar para digitar até terminar a sua configuração. Então ela é chamada cada vez que o player se conecta. Eu estou olhando a hora aqui, pois eu não quero fazer vídeo mais comprido que 1h30. Então, bateu 1h30, eu faço uma parte 2. On Player Death. Como eu disse no NPC, só que aqui é para players. Ela será chamada quando o player morre. Então, quer dizer, quando o player morrer, vai dar o ID do player que morreu e o ID de quem matou ele. Mas se o cara se matou, se ele se matou, vai retornar invalid player ID. Então lembre-se, é o que mais acontece, aquele bug lá da array overflow. Sempre veja se se killer ID é diferente de invalid player ID antes de fazer a sua comparação. Olha lá, essa aqui. Você deve verificar isso para que não aconteça um crash na sua callback. Lembre-se sempre disso. Tudo certinho. Sobre a onPlayerDeath. OnPlayer Disconnect. Ela é chamada quando o player sai do server, quando ele se desconecta do server. Então, se ele crashar, quando o player crasha, essa callback ela demora mais para ser chamada. Então, você pode criar um comando, ver quando o player está parado. Daí o cara que está falando, se for um servidor RP, assim, o cara tiver numa revista, assim, ele não quer perder as drogas, ele vai lá e dá um /Q e fala que crashou. Então, se ele crashou realmente, você cria um comando lá pro cara e o cara vai chegar perto dele e vai digitar o comando. E se esse comando vai ter onde vai fazer uma verificação. O player já desconectou do server, o player não desconectou do server. Se o player tiver parado lá, sem resposta nenhuma, ele vai falar assim: o player desconectou do server. Então quer dizer, o player desconectou, então ele não crashou.
Então quer dizer, se eu vou lá e clico clico o comando e o player não o player não desconectou do server, então quer dizer que ele crashou, ele está parado, então ele crashou. Então você pode usar isso aí como para detectar se o player crashou ou se ele deu um /Q mesmo. É uma boa técnica até. Os parâmetros são o player que saiu do server e a reação. Como assim reação? Você pode separar a reação no switch. Se a reação for igual a 0, quer dizer que ele saiu porque acabou o tempo limite da conexão. Vamos dizer assim, a internet caiu ou o server fechou. Se ele saiu por leaving, leaving quer dizer que ele deu /Q. E se ele saiu por quicado ou banido, tá claro, né? Ou ele foi quicado ou ele foi banido, que é a reação 2. Então você pode utilizar isso aí. Eu não aconselho que você utilize essa reason, pois ela não é muito confiável. Tem vezes que ela dá números errados a você e você acaba errando com o player sem querer. OnPlayer edit a taxa de object e OnPlayer edit object. Essa callback foi colocada agora na SAMP 03E R2, onde você consegue editar os objetos que o player está colocando nele. Mas como assim? Então quer dizer, se você coloca um objeto, atacha um objeto ao player, você pode editar ele in-game. Antes você fazia isso com filter script lá de edit object, lá se eu não lembro o nome. Agora você tem essa aqui, OnPlayer, essa callback, OnPlayer edit attached object. Ela vai aparecer um negocinho na cabeça do player, vai liberar seu mouse, onde você poderá mexer no tamanho do chapéu que for colocar no player, a posição X, Y e Z que vai colocar no player, para deixar da maneira que você quer. Como é que funciona essas coordenadas aqui? As coordenadas de a taxa de object, elas não são aquelas coordenadas grandes X, Y, Z, elas são sempre 0.0000 alguma coisa. Mas por que isso? Porque o que ele faz? Ele pega a coordenada do objeto, realmente a coordenada do objeto e a coordenada do player. Ele subtrai essas coordenadas, tira a diferença delas. Então a diferença delas é a coordenada que vai ser colocada aqui. Dá pra fazer na mão isso aqui, mas como tem essa callback que já retorna tudo pra você, não é necessário. Mas então isso aqui é uma diferença entre duas coordenadas. Então você tendo a diferença, você só pega a coordenada do player e adiciona aquela diferença para que o chapéu fique no local certo. OnPlayer edit object é para ele editar um objeto qualquer do server. Então ele pega um objeto, cria um objeto lá e lá ele pode mexer nesse objeto, editar a posição dele, a altura, todas as coisas do objeto, e pode salvar também, como na outra callback também poderia salvar todas as informações depois de terminado essa edição. OnPlayer enter checkpoint e race checkpoint. Lá, OnPlayer enter checkpoint. Quando o player entra em um checkpoint, essa callback não tem player checkpoint não tem identificação. Opa, caiu minha internet. Não tem identificação, pois só pode se criar um checkpoint. Então já tem como você imaginar. Se tiver somente um checkpoint criado por player, que é o máximo que pode se criar, você já sabe na hora que ele entrar no player entrar no checkpoint, qual checkpoint ele entrou. Então fica bem mais claro. Mas também é o máximo que o GTA permite mostrar, somente um checkpoint. Não sei se eles vão, nas próximas 03x aí, eles vão conseguir criar mais, mas eu acho que não é possível. Somente um mesmo. Então é isso, ela é chamada quando um player entra no checkpoint e dá o ID deste player. Alguém desligou a internet mesmo lá. Aqui em casa alguém desligou a internet. Tá piscando aqui, estranho. Depois eu vejo. Eu vou ter que usar a internet agora.
Deixa eu explicar essa aqui, eu já resolvo já. On player enter race checkpoint. Aqui, ó. Ela vai ser chamada quando o player entrar em um race checkpoint. Mas como assim um race checkpoint? O race checkpoint é diferente do checkpoint. Ele é chamado... ah lá, voltou. Ele é... Nossa, digitar minha senha, velho. Digitar minha senha o quê? Então... Oh, mas de novo a internet caiu? Caramba, quem tá mexendo nos cabos lá? Tá raiva. Então, on player enter race checkpoint. Ele é diferente porque race checkpoint ele mostra uma setinha dentro do checkpoint para a direção que você tem que ir. Então você coloca na set player race checkpoint duas coordenadas. A coordenada que vai o checkpoint e a coordenada que a setinha vai apontar. Então na coordenada que ele vai apontar, ele vai aparecer uma setinha apontando para onde ele tem que ir. É somente isso, nada mais que isso. Então ela é chamada quando o player passa num race checkpoint. Acho que agora vai. A próxima é on player, cadê? Race checkpoint, enter vehicle e exit vehicle. On player enter vehicle, ela é chamada quando o player pega na porta, ele pegou na maçaneta da porta, abriu a porta, é chamada essa callback. Então, toda vez que o player entrar no carro, quando ele fazer aquela animação de entrar no carro, ela é chamada essa callback. Então, se você vai lá e seta o player diretamente dentro do carro, essa callback não vai ser chamada. Você vai ter que usar um player state change para verificar o state dele. Em qual estado ele está, se está em estado de motorista ou estado de passageiro, essas coisas. Então aqui vai ser chamado quando ele entrar em um veículo. E os parâmetros são player ID, veículo ID, o veículo que o player está para entrar, e se ele está entrando como motorista ou passageiro. Se ele tiver como passageiro, vai retornar 1. Se ele tiver como motorista, vai retornar 0. Aqui é chamado quando o player faz a animação de sair no veículo. Aquela animação que ele abre a porta, sai do veículo e fecha a porta. É chamada essa callback aqui. Então quer dizer, se o player estiver correndo e ele der um F, aquela animação não detecta. Então se ele estiver correndo com o carro, ele vai lá dar um F e o cara pula do carro. Então não vai identificar que ele saiu do veículo. Então você tem que usar um player state change. Ele tem que estar o antigo state dele tem que ser... player state driver, e o novo player state on foot, que é estar de pé, fora de nada, livre de nada. On player exit menu. Essa callback aqui, ela é chamada quando você fecha o menu. Esse menu ele não é mais utilizado, ele é muito feio e é muito chato também de criar. Você vai ter que usar as funções create menu e destroy menu, e quando você fechar aquele menuzinho, essa callback é chamada. Callback chata pra caramba, esse menuzinho aqui é chato, não é utilizado, está sendo utilizado nesse momento. Antes era utilizado diálogos, agora está sendo utilizado tudo em TextDraw, que agora o Cálculo lá criou a TextDraw clicável, né? Então é tudo utilizado nela. On player jive damage, on player interior change. On player jive damage, ele serve quando eu me confundo entre a take damage e a jive damage. Ah lá, essa aqui é chamada quando, por exemplo, eu atirar em um carinha. Quando eu atirar num carinha, ela é chamada. Então, player ID sou eu, não sou? Deixa eu ver. Player ID sou eu que taquei o tiro, e damage ID é quem sofreu o tiro. Você pode usar essa callback, que no caso muitos usam aí, para dar um no lag. Mas você sempre vai perceber que quando o player está parado o dano é maior. Mas por que o dano é maior? Porque daí o lag fica certo e você atira no lag e já detecta no jive damage. Então você vai tirar o dano do jive damage mais o lag. Então vai ficar um dano bem grosseiro. Então se o player estiver andando e ele atirar na skin,
vai atirar como se fosse normal. Agora, se ele estiver parado, vai atirar como se fosse 2 tiros. Então, essa callback ela é meio imprecisa. Você tem que fazer uns cálculos monstruosos lá, que não deixar que o player perda a vida caso ele receba tiro no lag. É um cálculo bem complexo que você tem que fazer aí. Talvez eu mostre pra vocês, talvez não. Vai depender muito isso aí. Pois é muito, como falo, desotimizado esse cálculo. Ele desotimiza muito. On player interior change. Ele será chamado quando for mudado o interior do player. Então quer dizer, o player ID é o parâmetro, new interior ID é o novo interior que ele está e o old o interior que ele estava. Então ela vai ser chamada quando for mudado o interior do player. On player key state change. Essa aqui é detectada quando o player clica uma tecla. Mas as teclas que são detectadas são as teclas, são essas as teclas aqui, ó. Cadê? Acho que estão aqui. Aqui. Só é detectada a key action, que é quando ele está em um veículo assim, ela vai ser detectada como Alt GR, que é o Alt direito, né? Deixa eu ver aqui, é o Alt direito. Ou o Left Control, que é o Control da esquerda, e o número 0, que é o numérico 0 aqui. Agora, se ele estiver num carro, vai ser detectado como Tab. O Key Crouch vai ter, se ele estiver fora, vai ser detectado como Tab. Se ele estiver num veículo, vai ser detectado como isso aqui. Se ele estiver Key Crouch, ele estiver apertado C fora do veículo, vai detectar Key Crouch. Se ele estiver dentro do veículo, vai detectar Key H ou a Caps Locks. Se ele apertar Key Fire fora do veículo, vai ser como ele estivesse apertado o botão direito do mouse ou o Left Control, que também é acusado aqui, ó. Left Control, que atira também do mesmo jeito. E se ele estiver dentro do veículo, vai ser o Left Alt, que é o Alt esquerdo, não é o Alt GR. O Key Sprint, quando você está fora de um carro, ele vai detectar o espaço. Dentro de um carro, ele vai detectar o W. O Key Secondary Attack vai detectar o Enter se ele estiver fora de um veículo. Dentro de um veículo também detecta o Enter. O Key Jump vai detectar o Shift esquerdo. Já em um veículo, ele não se sabe qual detecta. Acho que é nenhum, né? O Look Height, a Key Look Height, quando o player estiver fora de um carro, não vai ser detectado nada. Quando ele estiver dentro de um carro, é detectado a tecla E. Handbrake Key AIM. Handbrake ou Key AIM é 128. Quando ele estiver fora de um veículo, vai ser detectado a tecla RMB, que é esse botãozinho de roda do mouse aqui, ó, que você clica. Dentro de um veículo, o espaço. Look Left, nada, e no carro, Q. Key Submission é aquela que você aperta fora do veículo, número 1 ou o MMB. Caso dentro do veículo, o número 2 de cima das letras, aqui, de cima das letras. O Look Behind é a mesma coisa. Key Walk, ele é o Alt esquerdo caso ele estiver fora do veículo, e nenhum quando ele estiver dentro. Key Analogic Up é quando você está com um analógico. Então isso aqui é bom para detectar se você está com, como fala, com, nossa, me faltou a palavra. Um joypad. Se você estiver com um joypad, você usa essas quatro definições aqui para detectar se ele está com um joypad ou não. O Analogic Up, quase ele move o analógico para cima, e é detectado também como o número 8 ou o número 2 para baixo, o número 4 para a esquerda e o número 6 para a direita. KES, ela detecta o Y. A Key Nu detecta o N. A Key Control Back detecta o H. E a Undefinido não tem número para detectar G? Como assim?
É estranho isso que eles fizeram aqui. Key up detecta se é o W ou a setinha para cima. Key down se é o S ou a setinha para baixo. Key left se é a setinha para a esquerda ou A. Key right se é a setinha para a direita ou se é o D. É isso. On player key state change vai ser chamada com a função player D, o player que clicou no botão, o botão novo que ele clicou e o antigo botão. É isso. Agora a próxima, on leave checkpoint e race checkpoint. Caralho, moleque que enche o saco, velho. Não aguento esse moleque. Nossa, que filha da puta, mano. Cacilda. On player leave checkpoint. Essa aqui ela é chamada quando o player sai de um checkpoint. Tem aquele entra no checkpoint, isso aqui quando ele sai. Ele saiu do checkpoint é chamada. Essa aqui quando ele sai do race checkpoint. Não tem muita explicação para elas. Object moved é quando ele move um player object. Olha lá, move player object. Moveu aqui ó, move player object. Moveu é chamada essa callback quando termina o movimento. Lembre-se disso. On pickup up. Ela é chamada quando alguém passa em cima de uma pickup. Então quer dizer, ele vai dar o ID do player que passou em cima mais o ID da pickup que ele passou em cima. Você utiliza o create pickup e uma variável para armazenar o ID da pickup e verificar no onPlayerPickup se a que ele passou em cima é igual a que você criou lá em cima. E vai fazer uma tal ação. OnPlayerPrivateMessage. Essa callback que não é mais utilizada. Foi removida. Essa callback foi removida, mas ela servia para PM, para mensagem privada. Agora você usa esse comando aqui. Desnecessário. Request class, como eu disse para vocês, ela é chamada quando aparece aquele spawnzinho lá. Agora eu vou te dar uma dica para você. Como é que você faz para que suma esse botãozinho de spawn? Tem gente que sabe que bloqueia ele, que usa um return 0, daí bloqueia aquele botãozinho de spawn. Como é que faz para sumir esse botãozinho de spawn? Na internet, na Forum Samp tem uma include que faz isso. Ela usa a mesma técnica que eu vou ensinar para vocês, só que você consegue mudar o local onde a câmera vai ficar. Já com a minha técnica, a câmera vai ficar num local diferente do que ela era para ficar. Então como você faz? Você vai ter que usar a função cadê? Deixa eu me lembrar o nome da função. Nossa, agora me deu um branco. É a função de spectate player, de dar um spectate no player. Deixa pra lá, vai. Player specting, eu não lembro. Player spectate veículo. Toggle player specting. Esse aqui, ó, spectating. Essa função aqui, se você der true nela, o player vai ficar de spec. Então, quando a hora que chamou a request class, você já dá um player specting. E quando o player for spawnar, quando ele já tiver acertado o login, você dá um player specting falso e já dá um spawn nele. Você usa, então quer dizer, com essa função aqui, na verdade você nem precisa nem dar spawn nele. Ele já dá spawn automaticamente quando você coloca 0, ó. Interessante. Ele esconde o HUD aqui, ó. Então,
quando você dá um off, como está dizendo assim, quando você dá um off, um false aqui no toggle, ele já automaticamente chama onPlayerSpawn. Então você pode usar isso para que saia aquela barrinha lá, porque ele vai mudar a câmera e daí vai sumir aquela barrinha de spawn. Eu uso no meu game mod, acho bastante legal. onPlayerRequestSpawn e SelectObject. Essa função aqui não é muito usada, mas ela é chamada quando você clica no botãozinho de spawn e não naquela setinha lá como a requestClass é chamada. A requestClass ela não é chamada uma vez só, esqueci de dizer. Ela é chamada quando aparece aquela barrinha e quando você seleciona, muda as setinhas também. Essa aqui é chamada quando você clica no botão de spawn. Mas como se você vai ignorar aquilo... Nossa, mas esse moleque tá enchendo o saco, meu. Porra, mano, caralho. onPlayerSelectObject. Essa função é nova. Eu não sei, eu não aprendi ainda como usá-la. Este retorno é chamado quando um jogador escolhe um objeto depois do SelectObject. onPlayerSelectObject. Então quer dizer que essa função você pode selecionar um objeto com essa função aqui, né? Essa callback. Você seleciona um objeto com o SelectObject, vai liberar para ele selecionar um objeto, e daí aqui ela vai ser chamada quando ele escolher o objeto e a posição dele, o objeto ID, o type e o player ID. Foi isso que eu consegui entender por ela. Essa aqui eu não conhecia muito bem, pois ela foi lançada no SAMP3E e eu não tive a curiosidade de ir atrás dela. onPlayerSelectMenuRow. Ela é a mesma coisa que com a outra, só que essa aqui ela é selecionada quando você clica em um item do menu. Mas o menu não está sendo utilizado, ele é muito feio e desotimizado também. Mas ela é chamada quando você clica em uma row do menu. Uma row seria igual na MySQL, uma linha dele. onPlayerSpawn é a callback quando o player será spawnado. Então, se você colocar aqui a posição dos players, aqui você coloca a posição que ele será spawnado. Então, o player foi spawnado, vai ser chamada essa callback aí. Daí você pode direcionar ele para a posição dele, ou se você não colocar nenhum setPlayerPos aí, ele vai mover para a posição do add player class que ele selecionou no onPlayerRequestClass lá, que no caso não tenha escolhido seria o add player class 0 id 0, né? onPlayerStateChange é aquela que eu falei pra vocês. Ela é chamada quando o player muda de estado. Então tem seu novo estado e o seu antigo estado. O novo estado dele é usado para... Tem o onPlayerStateNone, é aquele que enquanto ele está iniciando no server. O PlayerStateFoot é aquele que ele está fora de um veículo sem nenhuma animação. O PlayerStateDrive of veículo é quando ele está de motorista. PlayerStatePassenger é quando ele está de passageiro. PlayerWasted é quando ele volta para a classe de seleção. PlayerSpawned é quando ele está spawnando. E PlayerSpecting é quando ele entra no modo spec. E essas aqui, PlayerStateExit veículo, quando ele está saindo do veículo, que é é a mesma coisa que onExit veículo. E a PlayerStateEnter vehicle driver ou Enter vehicle passageiro é chamado da mesma coisa que o onPlayerEnter vehicle, daí só que é para passageiro ou para motorista. A onPlayerStateChange serve para isso, para identificar o estado do player. String in e string out quando ele chega perto de algum outro player ou quando ele sai de perto de algum outro player. Atualizações constantes essas callbacks aqui, pois normalmente muitos players ficam juntos, então a atualização dela vai ser chamada muitas vezes.
On player take damage. Como a jive damage é quando eu atirava, a take damage é quando eu sofro um tiro. Então o cara atirou em mim. O player ID sou eu que sofri o dano. E o player insurred ID é aquele que tacou o tiro em mim. Então quer dizer, se eu pulei de um prédio, se eu pulei de um prédio assim e perdi um dano, então quer dizer, vai ser invalid player ID. Se eu pulei de um muro, alguma coisa aí e ninguém atirou em mim, vai ser invalid player ID, que ninguém bateu em mim, ninguém atirou em mim, nada. E aqui o total de danos que eu perdi. E se eu bati um carro também, né? Weapon ID é a arma que atiraram em mim. Se atiraram em mim, vai ter uma arma. Qual arma que ele atirou em mim? Aqui você pode identificar. On player team private message. Eu acho que essa função não é utilizada. Lá. Ela foi bloqueada. Agora você usa on player command text para mandar uma mensagem privada para todos os players da equipe. On player text. Ela é chamada quando você digita um texto no chat. Você digitou algum texto que não esteja uma barra assim, ele vai ser chamado on player text. Se tiver a barra, vai ser chamado on player command text. Lembre-se disso. Então vai ser o player que mandou a mensagem e o texto que ele escreveu. On player update. Muitos falam que a on player update ela é chamada a cada atualização do player. Realmente, ela é chamada a cada atualização do player. Mas tem gente que fala também que ela é chamada pelo FPS do player. Na verdade, não se sabe. A maioria dos scripters, vamos dizer assim, experientes, né, dizem que, como eu, né, digo que ela é chamada a cada atualização do player. Então, quer dizer, se o player estiver parado, não estiver se mexendo, vai ser muito pouca atualização dele. Vai ser bem de leve. Então o que você pode usar a on player update também? Você pode utilizar ela para detectar se o player está de ESC. Porque se ele estiver de ESC, a on player update não será chamada, porque ele não tem nenhuma atualização rodando. Então agora se ele está parado, tem uma atualização. Acho que é de cerca de 500 em 500 ms por segundo. Agora se ele estiver andando, correndo, brigando, alguma coisa, chega até 40 ms por segundo. Então ela é conhecida por uma callback muito frequente, de chamada muito frequente. Pois se um player ela já chama muito rápido, com vários players, dependendo do que você colocar dentro dela, ela pode sim lagar o seu server. Então você deve saber como utilizá-la. On rcon command. Essa callback aqui é chamada quando alguém utiliza um comando na rcon. Então, quando alguém digitou um comando na rcon, que seria rcon e o comando vai ser chamado. Eu sei que vocês aí podem não saber o que é uma rcon. Vou explicar. Uma rcon é como se fosse um sistema de admin. Ela tem os comandos de admin. Nossa, velho, não acredito. Bom. Ela tem os comandos de admin, onde você pode ter controle do server. Pode fechar o server, pode banir alguém, banir o IP de alguém, dar um reload nos bans, dar uma mensagem para todo mundo, mensagem de admin. Pode fazer várias coisas, quicar alguém. Você pode fazer várias coisas. Os comandos delas são... cadê os comandos? Aqui são os comandos. Rcon cmdlist mostra todos os comandos. Varlist mostra todas as variáveis da lista. Em lista. Rcon exit vai fechar o server. Rcon eixo vai mostrar um texto no console do jogo aqui. Não vai mostrar para os players, somente no console. Hostname, você pode alterar o hostname do player. No teste você pode colocar outra coisa. Game Mod Text, você pode alterar o Game Mod Text, blank script para outra coisa. Map Name, você pode colocar outra coisa. Em vez de San Andreas, pode colocar outra coisa. Rcon exec, ela vai executar um arquivo como o server CFG. Olha lá, ó.
executa um arquivo que contém CFG do server. Então quer dizer, se você quiser atualizar o CFG do server, daí você cria outro arquivo aqui, coloca as suas configurações com um outro nome, e já manda executar. rcon kick, coloca o ID do player que você vai quicar. rcon ban, coloca o ID do player que você vai banir. Change mod é esse aqui é se você quiser mudar o GM. Você vai selecionar o GM que está na sua pasta Game Mods. Aqui só tem o tutorial, então não tem como eu trocar de GM. Então se eu quisesse colocar Change Mod, daí eu coloco espaço, o nome do GM que eu quero. No caso aqui seria tutorial, se eu quisesse mudar de GM, tivesse em outro GM. rcon gmx, vai dar um gmx no Game Mod, vai reiniciar o Game Mod. Reload bans, vai reiniciar a lista de bans. Reload log, vai reiniciar a lista de log. Rcon say, essa aqui vai mandar mensagem para todo mundo que está online no server. rcon players, vai mostrar a lista de players online. rcon ban IP, vai banir um IP. Ban IP vai desbanir um IP. rcon gravity, vai alterar a gravidade do server. A gravidade normal é 0.008. Se você tacar mais que isso, o player vai boiar. Se você tacar menos, se eu não me engano, quanto menos gravidade o player boia, quanto mais ele... sim. Então eu errei. Então se você colocar menos que 8 aqui, o player vai pular e vai ficar boiando no ar. A gravidade. Se você tacar mais, o player vai ficar esmagado no chão. Ele vai morrer, vai spawnar, morrer, spawnar, morrer, spawnar toda hora. Porque ele não vai conseguir, dependendo da quantidade que você colocar, ele vai dar um pulo e já vai descer rapidão. Vai dar um pulo e vai descer rapidão. Por causa da pressão atmosférica descendo contra ele. Agora se for muito alto, ele vai ficar morrendo e spawnando, morrendo e spawnando. Vai criar um loop de bugs aí, muito doido. rcon weather id, você altera o clima. Coloca o ID do clima, vai alterar o clima. Load fs, para você carregar um fs. In-game, quando o GM já tiver iniciado. Web URL, você vai alterar a URL do seu server aqui. Load fs, você vai descarregar o fs. Reload, você vai descarregar e recarregá-lo automaticamente. E rcon password, você consegue mudar a senha da rcon enquanto o server estiver online. Agora você pode me perguntar, vou dar uma dica para vocês. Todos esses comandos que tá aqui, você pode pegar eles, tirar este rcon aqui e vir no seu samp serve e digitar aqui, ó, cmd list. Vai aparecer tudo os cmds aqui, ó. Então se eu clicar say aqui, say, e manda mensagem: olá a todos. Vai mandar para todo mundo: olá a todos. Todo mundo vai ver uma mensagem azul escrita assim. Então você pode utilizar desta maneira também. Essa aqui, on rcon command, vai receber o comando da rcon que foi digitado. Nossa, minha garganta tá cansando de falar já, mas vamos lá, tem que terminar essa videoaula aqui. On Notepad veículo, nossa, essa aqui atualiza demais. Cada veículo que não tiver um motorista, ela vai ser chamada. Nossa, vai ser chamada muitas vezes por segundo. Então, essa aqui você tem que saber usar mesmo. Um veículo damage status. Essa aqui vai ser o status da damage. Quando o veículo bater ou quando ele for setado a vida dele para 1000 de volta, ou ele furar um pneu, vai ser chamada essa callback aqui. Vai dizer que ele sofreu algum dano na vida dele. Um veículo death, quando o veículo morre, ou quando ele explode, ou quando ele cai na água. É isso aí. Um veículo death é chamada. Um veículo mod é chamada quando o veículo sofre uma alteração, um tuning. E daí vai ter o ID do veículo, o player que está dentro do veículo e o componente que ele instalou no veículo. Um veículo paint job, um veículo display. Paint job é aquele quando o player altera o paint job do veículo, o ID do veículo e o paint job que ele alterou, que seria a pintura do veículo. Um veículo respray é quando ele entra lá dentro daquele lugar de pintar o carro. Então ele vai dar a cor que o cara pintou e o veículo que ele pintou e o player que está dentro do carro. A próxima, on vehicle spawn string out e string
in. On veículo spawn é quando o veículo spawna. Você criou o veículo e spawnou, vai ser chamado. Se o veículo morreu, ele vai chamar um player death, logo mais ele vai spawnar e vai chamar um veículo spawn também. Se você der um set veículo torre spawn, vai chamar essa callback também. On veículo string out é quando o veículo está perto de um player. Como o player que está dirigindo ele passar por perto de alguém assim, vai chamar essa callback. E se ele sair de perto dessa pessoa, vai chamar essa callback aqui. Também são chamadas constantemente. Essa aqui é isso aí. E a nossa videoaula sobre as callbacks termina aqui. Tchau, tchau, até a próxima aula.